Olá, crianças! Aqui é o Frei Gilcinho e eu estou aqui para falar da palavra de Deus para você. Vamos fazer o nosso sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, hoje a gente vai meditar a palavra de Deus que está em São Mateus, capítulo 2, versículo 3. E diz assim: a essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, olha o que está acontecendo, que engraçado, criança. O rei Herodes, na época de Jesus, porque olha o que está acontecendo. Jesus tinha acabado de nascer. E aí a Bíblia está dizendo que o rei da época de Jesus, o rei Herodes, ficou perturbado. Olha que interessante. Ele ficou perturbado, ficou pensativo. E por quê? Porque as pessoas estavam falando que Jesus era o verdadeiro rei, que tinha nascido o verdadeiro rei. É isso mesmo, criança. Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é aquele que é o rei de verdade. Aí ele ficou com medo de perder o lugar dele. Ele era um homem orgulhoso, era um homem vaidoso. Quantos homens desta terra são orgulhosos e vaidosos? Crianças, quantas vezes os adultos poderosos, eles acham que eles são maiores que Deus. Sabia disso, criança? Cuidado para você um dia não ser assim. Quando você crescer, você achar que você é maior que Deus. Nunca. Deus é maior que todo mundo. Deus é maior que todo mundo. E aí, aquela pessoa, só porque ele era governante, só porque ele era um homem poderoso, ele achava que ele era maior do que tudo. Só que ele não era maior do que Deus. E aí, quando ele ficou sabendo que uma criança tinha nascido, Jesus, ele ficou perturbado. Olha, o coração dele ficou perturbado com uma criança que estava nascendo. Isso mostra que ele era um homem muito mau, muito orgulhoso, muito mau. Cuidado para que quando você crescer, você não se torne uma pessoa má e você não se torne uma pessoa orgulhosa. Um dia, Herodes, ele foi criança e ele era bonzinho, ele era inocente, mas foi crescendo e foi ficando um homem mau. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente vai crescendo, quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que ficar bom. Entendeu, criança? Quanto mais você cresce, mais bom você precisa ficar. Herodes, cada vez que cresceu, foi ficando cada vez mais um homem mau. Ficou com medo de Jesus e, de fato, Jesus era o verdadeiro rei. Diga comigo, criança: Jesus é rei, Jesus é rei. Isso, e não tem ninguém maior do que Jesus. Não tem ninguém maior do que Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.